Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido
dia mais uma vez, bom domingo aí a todos. A gente acredita que o propósito desse tempo é nós sermos edificados, né? Não é algo para a gente acumular, não é algo para nos sofisticar, mas é um conhecimento para gerar vida em nós e para que a gente exale vida, né? De nós também procedam águas que refrigerem a outros corações. Então, eu quero orar mais uma vez hoje e o nosso propósito aqui é falar pela terceira vez nesse mês de março sobre oração. Nós estamos refletindo sobre a oração do Pai Nosso e essa já é a terceira ministração. A gente está seguindo. Hoje a gente vai falar sobre o pão de hoje, né? Dá-nos hoje o pão de cada dia e vamos falar também sobre o perdão, tá bom? Então, vamos lá, vamos orar ao Senhor para que Ele fale ao nosso coração. Pai, abrimos o nosso coração e só permitimos a entrada do Espírito Santo. Que todo o restante, distrações, preocupações, distância, tudo isso vai embora, que nós nos aproximemos mais de Ti, possamos ouvir a Tua voz e isso nos ajude. Nós queremos ter Jesus na nossa vida de uma maneira prática, queremos exalar esse bom perfume de Cristo, falarmos, vivermos, agirmos, praticarmos, pensarmos, sentirmos, segundo o poder do Evangelho. Vem ser propício, Senhor, a cada um de nós, pecadores ilimitados que somos, e derrama sobre nós águas que refrigerem nossa alma, nos transformem, nos limpem, nos desocupem daquilo que não é bom e nos façam ser transbordados, ocupados pela Tua presença gloriosa. Sê conosco, Senhor, que essas palavras salvem o nosso coração de todo engano, a verdade se instale em nós e possamos viver segundo a Tua vontade. Ajuda-nos, que esse seja um tempo precioso na Tua presença. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Bom, a gente está pela terceira vez falando sobre oração e hoje eu quero ler com você Mateus capítulo 6, o verso 11 e o verso 12. Enquanto eu tomo um pouco d'água aqui, a minha caneca aqui da Terapia de Cristo faz muito tempo que eu não uso. Lembrando a você que a gente tem os estudos bíblicos todos no nosso canal do YouTube. Então, querendo, depois você pode chegar por lá, passar por lá, que você vai ter acesso a todos os estudos nas sequências. Mês de março sobre oração. Essa é a terceira vez que a gente se encontra virtualmente aí com esse propósito. A seguir essa mensagem, a gente coloca lá no YouTube e eu vou passar para você também, eu vou editar essa transmissão, colocando para você todo o esboço dessa mensagem para te ajudar aí de alguma forma a somar naquilo que você estiver compreendendo, tá? Fiquem à vontade aí para participar, é muito bom quando há uma interação. Aliás, desde o início da pandemia eu tenho dito isso, é um ótimo recurso que a gente tem. Se eu estiver pregando na igreja, com mais pessoas, fica difícil as pessoas interagirem sem que haja uma perda ali, ou distração, qualquer coisa do gênero. Mas quando você fala aí nos comentários, coloca alguma coisa, acrescenta ou pergunta, enfim, isso sempre ajuda e torna essa mensagem que eu estou entregando numa proporção, numa mensagem ainda maior. Eu acredito muito que a comunhão, eu acredito muito que o evangelho em mutirão, ele é muito especial. Se eu apenas falar, você recebe uma porção. Se todos participarem, entregando aquilo que o Espírito Santo estiver falando particularmente, se a gente entrega isso e torna isso comunitário,
a mensagem ela se torna mais especial, mais expressiva, mais efetiva no nosso coração. Muito bem. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então hoje vamos falar sobre pão e vamos falar sobre perdão. Bom, quando nós somos ensinados por Jesus a pedirmos que o Senhor nos dê o pão nosso de cada dia, e ele pede, falando, mencionando esse tempo hoje, o Senhor está se referindo ao tempo que realmente importa para mim e para você. Tanto passado como futuro são fugas de quando eu não discerno bem o meu hoje. Tem muita coisa para fazer hoje. Tem muita coisa para a gente realizar agora, nesse tempo. Quando a gente não consegue compreender bem sobre o que precisamos fazer nesse tempo, a nossa mente se projeta para o passado ou para o futuro. Ou a gente volta ou nós avançamos. E tudo isso é prejuízo. É prejuízo para nós. Pensar sobre o futuro não te faz avançar tanto quanto viver bem esse tempo que é agora. Respirar para fazer as coisas, perceber que estamos respirando bem. Outro dia eu estava pensando sobre isso. Você já reparou que a tua respiração quando você está dormindo ela é diferente? Porque para você descansar, a tua respiração ela tem que mudar. Você já percebeu que quando você está muito agitado, quando você está muito nervoso, você respira com dificuldade? Pois é, tudo isso tem a ver com um discernir sobre esse tempo que se chama hoje. Cuidado. Passado e futuro podem ser distrações para nós. E a oração ela não está falando a respeito de um tempo futuro, ela está nos ensinando a que precisamos do nosso pão de hoje. Qual é a missão de hoje? Qual é o propósito desse dia? Quanto melhor eu me relaciono com hoje, mais eu ressignifico o meu passado, caso tenha ficado alguma coisa para trás, melhor eu estou construindo o meu futuro. Então eu deixo de me preocupar com passado e futuro e me ocupo desse tempo que é o tempo que realmente importa. Eu posso estar amarrado no meu passado sem conseguir avançar. E outras vezes a minha preocupação com o futuro, não é? A minha preocupação com o futuro, eu me perco me preocupando com o futuro e deixo de realizar aquilo que eu preciso realizar hoje. Então, não tem como você deixar o hoje de lado. E uma vida de oração não é simplesmente aprender a repetir um grupo de palavras, não é? Não é simplesmente repetir palavras. Orar é ter uma vida, é ter uma consciência que se volte para esse tempo. Fora disso, ou a gente vai ter a tristeza, a angústia do passado, ou a ansiedade acumulada, ou a preocupação excessiva com o futuro. Qualquer excesso nesses níveis vão desequilibrar a nossa vida, as nossas emoções. Bom, quando a gente fala sobre o hoje, nós estamos falando da parte que nos cabe. Quando eu falo sobre o hoje, eu estou falando daquilo que eu posso fazer. E o que é maravilhoso é crermos que a fé em Jesus sabe muito bem, a fé sabe quem é que cuida do nosso futuro, assim como a nossa fé nos leva a crer num Senhor que ressignifica nosso passado.
Eu não posso jogar o meu passado fora, mas a única maneira de eu lidar com o meu passado é vivendo bem o meu hoje. Por quê? Se situações passadas estiverem ressurgindo no meu presente, é no presente que vou lidar com elas. E o meu olhar vai ser um olhar diferente. Porque quando você se volta para o passado, você já não tem mais a mesma cabeça que você tinha antes. Você tem uma cabeça que pensa o hoje, que pensa segundo as experiências que você viveu ao longo da sua vida. Quando você volta para um tempo cuja mentalidade que você tinha, você não tem mais. Então, é imprescindível na oração que a gente se volte para o hoje. Quando a gente vai lá atrás, quando a gente vai na frente, a gente perde tempo, a gente deixa de enxergar aquilo que é importante para hoje. Existe uma coisa que é importante para ser feita hoje. Existe um grupo de coisas que são integrantes daquilo que vai acontecer hoje. Então, é um excelente tempo para você se ocupar. É o hoje. Muito bem. Bom, quando a palavra fala sobre pão, independente de questões aí nutricionais, né? Glúten, sem glúten. Bom, vamos nos deter no seguinte: o pão, talvez na maioria das dietas no mundo, nas culturas assim de comida do mundo, o pão seja algo muito elementar, muito essencial. E a oração, ela nos volta para aquilo que é essencial, porque falamos sobre isso largamente na quinta-feira, né? Muitas vezes os nossos desejos escondem frustrações, manifestações do nosso ego. Às vezes o que você quer muito revela uma área que não está tratada nas suas emoções. Então, a oração, eu me volto para Deus pedindo que Ele me dê o essencial. Senhor, não me deixe perder de vista aquilo que é mais importante. Não me deixe perder de vista que eu não possa cobiçar algo que vai me trazer desequilíbrio. Você e eu precisamos do essencial. Quando passa do essencial, isso vai degenerando, corrompendo, estragando, prejudicando a nossa alma. Então eu preciso do essencial, porque passar do ponto, me desequilibrar, me descontrolar, traz prejuízo para a minha alma. Então eu preciso desse pão. Senhor, eu preciso do essencial, eu preciso de viver o hoje. E aí, isso tem um poder de manifestando, não é, a graça de Jesus na nossa vida. O pão é o alimento que vai nos dar força para que a gente continue caminhando. Existem coisas que a gente quer, talvez a gente até peça ou cobice por elas, que retardam a nossa caminhada. Existem coisas que entraram no nosso caminho e foram tropeço para nós. Existem coisas sobre as quais pensamos, militamos, nos envolvemos, que trouxeram retrocesso ou exagero, não é? A gente foi para além daquilo que precisávamos ir ou estar e não valeu a pena. Agora, quando a gente pede pelo pão, a gente tem o alimento que vai nos dar a força necessária para que a gente continue caminhando. E a nossa alegria é declararmos que o Senhor Jesus é o pão da vida. O que me alimenta para viver é ter desse pão. Então eu preciso dessa porção derramada sobre a minha vida. Eu preciso dessa porção. Há uma passagem do povo de Israel pelo deserto que é muito interessante, não é? Que é a condução do povo pela coluna de nuvem e coluna de fogo. Como é que Deus guiou aquele povo? Havia uma coluna de nuvem que os guiava durante o dia. E o interessante é que quando aquela manifestação cessava, parava, eles também paravam. Então a gente consegue entender de uma maneira figurada, né, fazendo uma analogia,
que a direção de Deus é que nos conduz a caminharmos, não é? Quando essa direção ela inexiste, ela cessa, eu também paro. Então, eu posso dizer que devemos agir no ritmo, no compasso do Espírito Santo na nossa vida. Se a presença de Deus me leva a avançar, eu sigo. Se a presença de Deus ela para, eu também paro. E o grande problema da nossa vida é que, quando Deus não fala, às vezes queremos prosseguir sem a voz, sem a direção de Deus. Não é? E às vezes Deus fala para a gente ir e a gente para. Eu preciso estar no compasso da presença, da direção de Deus. A coluna de nuvem era um sinal da presença de Deus. E eu e você precisamos nos comportar segundo essa cadência, esse ritmo. Então, na minha oração, na minha vida de oração, eu preciso estar alimentado do que é essencial. Eu preciso me voltar para esse tempo que é hoje, porque se eu me perco dessa essência, eu vou tropeçando, eu vou retrocedendo, me desviando ou acelerando o passo quando isso não é uma bênção para nossa vida. Às vezes a gente é levado, até mesmo por força do que é moda, socialmente falando, a fazermos mais coisas. A gente quer produzir muito, a gente quer correr muito, quer fazer muitas coisas. Isso é perigoso, porque às vezes a gente acelera o passo e não percebe que está saboreando menos a vida. A gente está tirando menos proveito das experiências. Não é? Talvez aí a Ariadne pode falar muito mais apropriadamente sobre isso. Não é? A pessoa que quando faz a coisa, quando ela está lendo, quando ela está estudando, ela não retém porque ela quer fazer aquilo de uma maneira muito rápida e perde de vista o sabor, perde de vista o ensinamento. A gente começa a fazer tudo superficialmente e começa a nos distanciar de fazermos as coisas com profundidade. Então tudo que a gente faz, seja tomar um copo de água, não pode ser de qualquer jeito. Ó. Tranquilo, tal, devagar. Muitas vezes nós somos levados a pensar que não agir de determinada forma é perder tempo. Existe um tempo certo para cada coisa. Então, a oração que pede o pão é a oração que apela, clama a Deus para que a gente nunca perca de vista o que é essencial. Conheço pessoas que dizem assim, aproveita seus filhos porque passa muito rápido, eu nem vi. Eu conheço, inclusive, já atendi muita gente idosa que se ressente porque não aproveitou a infância dos filhos e depois os filhos se casaram, levaram suas vidas, foram embora e houve aquele vazio, aquele ninho que se tornou vazio posteriormente. Pois é, não precisa ser assim. Eu tenho que ter uma relação com a vida hoje de extrair dela, aproveitar dela com intensidade, segundo a cadência do Espírito Santo, para que eu não me arrependa depois. Aproveitar a família, aproveitar a vida de uma maneira que eu depois não venha ter arrependimento. E a única maneira, a única forma da gente viver sem desperdiçar, sem perder tempo e ao mesmo tempo sem avançar para além, é quando a gente pede a Deus que nos dê essa justa medida, que é a medida da moderação. A Ariadne está dizendo assim, temos dificuldade em praticar a atenção plena em nossas vidas. Essa dificuldade é responsável por pensamento acelerado e transtorno de ansiedade. Para que a gente não tenha que lidar com o transtorno, com o pensamento acelerado, para que a gente não tenha que lidar com uma mente que se tornou
distraída, que começou a devanear, é preciso que a gente se envolva com esse essencial, que é o pão que eu peço a Deus, e com esse tempo que é hoje. Então, eu não sei se vocês estão percebendo, a proposta de uma vida de oração não é ensinar a você a fazer uma lista de pedidos que não vai ser recusada pelo céu. Orar a Deus não é tirar pedidos num balcão de atendimento. Orar a Deus tem a ver em trazer para a gente essa consciência do reino que, quando desce sobre nós, nos leva até a atenção plena, nos impede de termos um pensamento acelerado e lutarmos com o transtorno de ansiedade. Pai, dá-nos hoje o pão de cada dia. Essa oração, por isso que a gente está gastando tempo, né, falando sobre a oração do Pai Nosso, porque não é simplesmente orar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não, é entendermos, ampliarmos, nos aprofundarmos nessa consciência, e isso leva a vida inteira. Entender e nos aprofundarmos na oração do Pai Nosso leva tempo. Por quê? Porque precisamos nos ampliarmos para podermos vivenciar experimentarmos o poder dessa oração. A oração, a Ariadne está dizendo aqui, a oração dos momentos de atenção plena em que nos desconectamos do mundo e nós nos ligamos com Deus. E é incrível. Se eu perguntar para pessoas cristãs, você acha que oração é importante? Todo mundo vai dizer sim que é muito importante. Mas talvez na igreja física, talvez no ministério, não é? O que menos haja afluência das pessoas é para a oração. A gente quer receber oração. A gente reconhece que precisa e a gente é conectado com pessoas para as quais a gente diz assim, ora por mim. Mas a gente tem dificuldade de orar. Eu até quero fazer aqui propaganda, né, da live de quarta-feira, porque é uma live que a gente passa uma hora orando publicamente. Não é uma questão de ostentar ou querer dizer que a gente ora. É porque a gente acredita que, às vezes, é difícil ter essa atenção plena. Então, um grupo que se reúne motiva. É aquela coisa de você chamar uma pessoa para caminhar com você. Às vezes você não tem disposição de caminhar sozinho, mas se alguém for com você, você vai. Não é? E a gente gosta de marcar um horário, como é o caso, 23 horas na quarta-feira, porque a pessoa se organiza. Como eu posto que vou estar no Instagram às 23 horas, eu me obrigo a estar, porque eu já marquei com você. Então, como eu sempre tenho dito, a vida cristã pede disciplina. Eu preciso de passar tempo com Deus. Eu preciso me desconectar do mundo. Eu preciso treinar essa atenção plena. Quando eu sou treinado, para essa atenção plena, eu vou desenvolver essa atenção plena. Não tem mágica, é treino. E quando eu estou aqui com você e a gente se propõe a estudar a Bíblia, isso a gente está treinando a nossa mente para entender, para compreender, para adquirir uma consciência que não vai chegar para a gente de mão beijada, porque há alegria nesse processo de aquisição, de informação do céu, da palavra de Deus para a nossa vida. E a gente tem que fazer isso de uma maneira organizada. Então a gente marca uma hora. Como eu já disse, às vezes não é oportuno para você receber essa instrução, esse estudo, às 9 horas, mas você marca uma hora com você mesmo. E você conecta lá, entra no YouTube e assiste. Se não há uma afinidade com o nosso ministério, há que se ter por algum mover que esteja acontecendo. A obrigação não é comigo, não é com a terapia de Cristo. A obrigação é contigo mesmo, na maneira como você se afina melhor, não é? Aqui não há uma imposição de que seja de uma determinada forma,
mas o que é importante, o que é imperativo é que aconteça na nossa vida. E aí eu estou recorrendo aqui a Ariadne, que no dia a dia atende pessoas que estão vivendo o transtorno da ansiedade, estão com pensamento acelerado, não é? Isso aí, por exemplo, se a gente pegar pesquisas aí do Augusto Cury, por exemplo, que é psiquiatra, ele começou fazendo esse trabalho, né, sobre a síndrome do pensamento acelerado com médico. E chegou-se à conclusão de que a maior parte dos médicos, eles têm pensamento acelerado e estão ansiosos. Imagina como é que está essa comunidade hoje, lidando na frente aí do Covid. Como é que tem sido difícil para o emocional dos médicos. Então, mais uma coisa para a gente reforçar. Não dá para brincar. Não dá para brincar com a nossa vida emocional. A gente precisa desenvolver. Eu sinto que as pessoas levam a vida espiritual, sabe como? Elas vão levando a vida delas. Quando pinta um acidente, quando há um sinistro, quando há um tropeço, as pessoas recorrem muito rapidamente. Não é isso que é ter vida cristã, não é isso que é ter vida de oração. É desenvolver um hábito, uma disciplina de se conectar. Eu desconecto o celular, eu desligo tudo e eu crio um ambiente para estar conectados com Deus. Nesse ambiente eu recebo direção, eu pacifico o meu coração, eu desenvolvo a paciência, não é? Eu vou fortalecendo em mim o autocontrole, o domínio próprio, não é verdade? E aí isso tudo vai edificando a nossa vida. Isso vai edificando a nossa vida. Você vê, só estamos falando sobre o pão e estamos falando sobre o hoje. Olha quanta coisa que está aí implícita, que está por trás, que está nas entrelinhas desse texto que a gente lê na Bíblia. Ah, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é muito profundo. Viver o hoje em profundidade é uma grande revelação, é um grande segredo, é uma grande vitória para a nossa vida. Estamos conseguindo fazer isso plenamente? Lógico que não. A gente está aqui justamente para lembrar isso, para repisar isso, porque é nessa repetição que a gente vai se abrindo para ter uma consciência sobre o quanto é importante e realmente iniciarmos ou continuarmos, darmos continuidade a esse processo de crescimento na nossa vida. Bom, falamos sobre o pão. Agora eu quero falar sobre o perdão. Tá? Se ficar alguma coisa aí que alguém queira comentar sobre o pão, fiquem à vontade, pode ser que a gente consiga retomar aqui nessa ministração. Se não, não tem problema. Domingo que vem nós vamos continuar falando sobre oração. Bom, perdão não é um ato. Não é um ato. Perdão é uma consciência, é um jeito de ver o mundo, de ver a vida. Perdão não é algo que a gente pratique em prestações, ocasionalmente, em circunstâncias pontuais. Perdão é uma consciência daquele que vive ou deseja viver o Evangelho. Perdão não é algo que eu analiso se vou praticar ou não. Devo perdoar? Não devo perdoar? Quando vou fazer isso? Faço agora? Espero 3 dias? Espero uma semana? Não é assim. Perdão é algo que eu compreendo. Quando eu compreendo a visão da palavra de Deus sobre o que é perdoar, eu passo a naturalizar o perdão, fazendo do perdão a mesma coisa que a semente faz na terra fértil. Vai germinar e vai dar fruto. Então, se eu estou plantado, se nós estamos plantados em Jesus, se o Evangelho está em nós, o desdobramento natural, a expressão habitual desse
dessa semeadura será a prática do perdão. E aí eu posso até entender o seguinte, né? A facilidade ou dificuldade em perdoar vai revelar a proporção com a qual o evangelho foi acolhido no meu e no seu coração. Não estamos falando aqui para dizer que você é alguém que perdoa ou não perdoa. Nós estamos falando algo além disso. Nós estamos falando que a minha vida com Deus, ela vai se expressar, é um filtro. Perdoar é uma coisa que me mostra o quanto eu já compreendi do evangelho. E é um desafio, tá? É um desafio muito grande. Porque quando a minha alma precisa checar se deve perdoar, é porque ela não compreendeu ainda espiritualmente que eu preciso perdoar sempre. 70 vezes 7 é um número que me mostra que é mais fácil eu entender que é uma consciência do que é uma atitude pontual. 70 vezes 7 é um número tão extenso, é tão grande, são tantas vezes que eu preciso entender que devo perdoar sempre. E que é muito mais fácil quando eu compreendo que é uma consciência, então ou eu tenho ou eu não tenho. Se eu tenho essa consciência, eu já perdoo, porque a gente reproduz o mesmo propósito que a semeadura que é feita na terra fértil reproduz. Se você lançar uma semente numa terra boa e regar, o que é que vai acontecer? Naturalmente vai nascer alguma coisa dali. E o que é que nasce de um coração cristão? O que é que nasce de um coração semeado, que se deixa semear pelo Evangelho? O perdão. Não tem como sair outra coisa. Plantei maçã, é maçã que vai dar. Então é algo para a gente compreender nesse nível. E aí a gente está aqui para desenvolver uma caminhada que seja progressiva. Eu vou perdoando hoje num nível. Amanhã eu vou ter mais do Evangelho em mim, porque eu vou continuar nessa jornada me aprofundando, me tornando mais íntimo. Então qual é o efeito disso? Eu vou passando a perdoar mais, perdoar melhor, perdoar com mais profundidade, como um efeito do reino de Deus na nossa vida. O texto fala sobre dívidas, né? E eu fico imaginando, você pode sentir agora o que eu vou falar. Qual é o sentimento, como é que é a tua reação quando uma dívida sua, ela é perdoada? Qual é a sensação de ter uma dívida? Você conhece esse sentimento. Qual é a sensação de ter uma dívida? É uma sensação ruim e complicada, é negativo. E qual é a sensação, fecha teus olhos, qual é a sensação de alguém dizer, está perdoada a sua dívida? É alívio. A gente sente algo. E aí, quando a gente perdoa, a gente está aliviando o coração de quem não pôde pagar. É muito difícil enxergar assim. Porque a gente acha que quem nos deve, deve pagar. Agora precisamos compreender, e essa é a parte muito desafiadora, que algumas pessoas não vão conseguir pagar. Talvez isso seja novo para você. Mas o que eu vou dizer aqui gera muita raiva nas pessoas. Né? Carnalmente falando, as pessoas ficam agressivas quando eu digo isso, mas todo mundo faz o melhor que pode. Ah, mas fulano poderia ter agido assim, não agiu porque não quis. É verdade. Porque as pessoas agem segundo aquilo que elas acreditam, segundo aquilo que elas pensam, e nem sempre elas vão conseguir alcançar o nível daquilo que a gente entenda analogamente, que paga o que a pessoa deve a você. Sabe por que às vezes a gente fica triste, angustiado, chateado, perturbado, decepcionado? Porque a gente cria uma expectativa que as pessoas vão pagar por aquilo que a gente deu a elas. Não vai ser assim. Não vai ser assim.
E aí o perdão é a ferramenta que eu coloco em prática para conseguir anistiar quem não vai conseguir pagar. Essa é a parte muito complicada, mas é uma parte real. As pessoas, elas não vão acertar 100%. E aí, o mecanismo para que eu compense isso dentro de mim é o perdão. A gente pensa diferente das pessoas, a gente não vai mudar ninguém. Nós não vamos mudar ninguém. A gente pode fazer uma coisa, e isso eu acho maravilhoso. Eu não posso mudar ninguém, eu não posso forçar ninguém a mudar. Mas sabe o que acontece quando eu perdoo? O perdão cria no outro um ambiente favorável, dá sabor, puxa, atrai as pessoas para serem transformadas. Serão transformadas? Não obrigatoriamente. Mas eu abro o caminho para que a outra pessoa melhore. A pessoa não mudou, eu não perdi nada. Quem perdoa, não perde. Quem perdoa já está lucrando. Eu preciso falar isso pela fé. Aí é fé. Eu não entendo, eu não compreendo. Por que a pessoa errou? Eu discordo. Porém, o perdão é um ato de fé. Eu creio que Deus não vai me deixar prejudicado. Então eu perdoo como algo que é uma direção bíblica para a minha vida e eu não estou assumindo o prejuízo. Eu não estou assumindo o prejuízo do mal praticado contra a minha vida. Eu estou, na verdade, entregando esse prejuízo para a conta de Deus. E afinal, nós fomos muito mais perdoados do que qualquer pessoa a quem nós venhamos oferecer perdão, porque o perdão de Jesus nos deu a vida eterna que jamais conseguiríamos adquirir se não fosse a graça de Jesus. Aliás, a gente está dizendo assim, perdoar não é esquecer sem viver em paz. O perdão é benéfico para a nossa saúde física e mental, também segundo as pesquisas. Dores crônicas, depressão, ansiedade estão relacionadas à dificuldade de perdoar. Gente, é uma questão de saúde. Tá aí. É uma questão de saúde. Não dá para... Eu não consigo pensar, e é nisso que eu gostaria de me concentrar para que você percebesse. Eu não gostaria de viver sem essa paz que o perdão me traz. Você pode colocar o que for, você pode dizer o que for. Ah, mas você não sabe o que eu sinto. Eu sei que a falta de paz de não perdoar é tensa. Ela perturba num nível insuportável. Agora, quando eu perdoo, posso até ter a sensação de que estou sendo prejudicado. Mas essa paz, essa saúde que me toma é muito especial. E uma coisa que facilita é, de fato, a gente compreender o seguinte, ó, a pessoa não vai acertar sempre. A pessoa não vai te compreender no nível em que você espera. Então, perdoar sempre, rápido. O perdão tem que estar pronto. O perdão tem que estar pronto. Sabe, quando você vai viajar no outro dia, muito cedo, o que é que você faz no dia anterior? Você prepara tudo, você deixa tudo engatilhado, porque no outro dia você vai partir e não pode perder tempo. Sabe o que acontece? Muito aguçado, até mesmo por causa da incidência da Covid-19 no mundo, né, por causa dessa pandemia, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. É duro ouvir isso? É pesado? Demais. Mas se eu sei, a partida que amanhã posso não estar aqui, preciso viver a minha vida com essa leveza de quem perdoa e não deixa esse peso aqui, porque eu não sei o dia de amanhã. Aliás, sobre o que falamos hoje, viver o hoje. Perdoar não é algo que a gente agende. Perdoar é para agora, é para sempre. O tempo todo. O tempo todo. E aí existem pessoas feridas que têm uma dificuldade de perdoar. Ah, tem gente que leva um tempão para conseguir perdoar. O problema não são as pessoas. O problema está com a gente. Conviver com esse peso
Tem gente que faz a gestão da coisa, não é? Tem gente que analisa e ela entrega um pouquinho de perdão aqui, outro ali. A gente não está dizendo que as pessoas têm que ser ingênuas, tolas. O que tem que ser aplicado, seja judicialmente, seja num outro nível, tem que ser aplicado. Ok, mas aquele sentimento não pode ficar me corroendo, porque o tempo que eu demoro para perdoar é o tempo que essa sensação pesada e negativa está corroendo a minha alma. Então eu preciso aliviar a dívida do outro. Ele não vai conseguir pagar, então eu já perdoo mesmo. Eu já perdoo, já sei que não vai. A situação não vai avançar por ali. Talvez a situação avance justamente quando eu perdoe. E aí não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Pense em você. Pense em você. O problema é que às vezes a gente não perdoa porque acha que perdoar é favorecer o outro. Não, não perdoar é prejudicar você em primeiro lugar. Como o outro vai gerir o perdão que eu dou ou não, não é uma questão nossa. Não é uma questão para nós. Lembre-se que a gente falou também sobre o pão ser o essencial. O essencial é a gente caminhar com essa leveza que a Ariadne comentou. Eu preciso de saúde. Eu não posso desenvolver uma dor crônica que passa a ser crônica por causa de falta de perdão. Então eu perdoo. Porque eu preciso de saúde. Eu preciso dessa leveza, eu preciso dessa paz. Queira viver em paz, senão você não vai estar vivendo o Evangelho. Quem não quer viver o Evangelho não é obrigado a viver. Quem quiser viver o Evangelho vai precisar aprender a perdoar. E aí, a Márcia está comentando aqui até de retiro espiritual, né? Existem situações que são pontuais. Eu também estou falando sobre elas, não é? Uma situação do nosso passado, especificamente que a gente libere perdão, isso é muito importante. O que é mais complicado, por incrível que pareça, é esse perdão do dia a dia. Porque isso gasta muito a gente e vai minando aos poucos. Cuidado com a necessidade de perdão pequena, leve, porque sutilmente a gente é sabotado por esse pequeno perdão que a gente não libera. Por isso que eu digo, quando eu tenho uma consciência de perdoar, eu não perdoo só uma coisa grande lá do meu passado. Eu aprendo a ter uma vida que perdoa e com isso eu cativo a paz que eu necessito. Que a gente possa viver um dia de cada vez, que a gente possa se alimentar do pão que Ele nos dá e que a gente perdoe largamente em profusão. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, pelo ensino que o Espírito Santo promove no nosso coração e que sejamos levados a viver o essencial, segundo aquilo que é essencial para Ti, que a gente não se perca pensando no passado ou voltando a nossa mente preocupadamente com o futuro, mas que a gente se envolva com o hoje, com aquilo que o Senhor tem para realizar na nossa vida hoje. Pai, seja qual for o nosso desconforto, a nossa dificuldade, aquilo que está emperrado para que a gente possa perdoar, que o Senhor poderosamente haja sobre nós, nos dando essa consciência de que precisamos perdoar, discernindo assim o que o Senhor nos ensina nessa oração do Pai Nosso. Que possamos ter um coração perdoador, que não analisa, que não faz gestão, que prontamente perdoa e que assim a gente tenha uma jornada leve, sem acúmulo, sem dores, sem nenhum tipo de comorbidade adquirida pela ausência do perdão. Não, que a gente possa viver a saúde promovida pelo amor que o Evangelho nos ensina a viver, a exercitar, a experimentar a cada dia. Essa é a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe aí, Júlio César, chegou no finalzinho, pode retroceder aí e assistir. Márcia, que bom
é viver a experiência do perdão, não é? Paulo Ribeiro, que bênção, Deus abençoe você, esposas, filhos, muito queridos nossos. Ariadne, obrigado aí pela participação. Ariadne é um tesouro aí que Deus acrescentou aí ao nosso ministério. É resposta de oração, né? É muito bom ter uma psicóloga com a gente aqui, com o coração em Deus, que pode acrescentar tanto sempre, né? Muito obrigado, tá? Beijão no Tiago. Diego, querido, Deus abençoe você, família linda aí em Portugal. Estamos esperando vocês aqui. Minha mãe está assistindo também, bênção. Pastor Tiago Barreto, querido, que bom ter você aqui. Saudade da gente estar junto aí aos sábados, né? Como foi durante 4 anos. Helenita, tia Bizinha, Deus abençoe muito. Lúcia, Renata, Xana, que bom, Xana. Você está com a gente também, Deus trouxe você para mais perto e isso nos ajuda muito. Como é que uma pessoa está tão distante, está lá na Itália e consegue ser tão presente na nossa vida? Somente o Senhor promove isso. Daniel Dundum, também estou muito feliz da gente estar mais próximo. Isabela, mandar um beijão para Isabela aí, filhos, todo mundo, família, sua mãe, seus irmãos. Deus abençoe muito e ficamos por aqui. Eu aguardo vocês, porque assim, eu acordo domingo com uma fome de Deus. Então já tivemos a devocional, agora foi o estudo bíblico. E logo mais para aqueles que puderem, né, se for conveniente, oportuno para ti, domingo às 20 horas, né? Logo mais a gente vai ter o domingo do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Deus abençoe.